Programa Entrevista da Semana. Oferecimento Rede 7 Supermercado. Tudo para a sua casa e para a sua família. Uma ampla opção em feirinha e hortifruti. Carnes, bebidas para o seu churrasco. Conheça a adega do Rede 7 Super. O programa Entrevista da Semana de hoje recebe aqui João Frederico da Silva, que é engenheiro eletricista da InvestSol, Engenharia Solar Fotovoltaica. João, seja bem-vindo ao programa Entrevista da Semana. Obrigado, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho com vocês a respeito da energia solar, que está em alta, né? É o assunto do momento. Para começar, quais são as diferenças entre produção de energia e aquecimento? Tá, isso é uma coisa muito interessante que as pessoas perguntam. Às vezes a pessoa vem para mim e fala assim, isso aí é aquele negócio que aquece a água. E não, na verdade as duas formas utilizam o sol como fonte de energia, mas aquela energia do boiler que aquece a água é a energia que consome calor do sol, enquanto a fotovoltaica é um processo químico mesmo que usa a irradiação solar para converter essa irradiação em energia elétrica mesmo, através dos painéis. Quais são, para quem está em casa e deseja instalar os painéis em casa, quais são os pré-requisitos para que a pessoa possa gerar a própria energia? Na verdade, para isso é interessante dizer assim, de pré-requisito, a pessoa precisa consumir energia. Esse eu diria que seria o primeiro pré-requisito. Com relação a isso, existem duas tecnologias, né, que é a tecnologia off-grid e a tecnologia on-grid. Essa tecnologia off-grid é uma tecnologia que você utiliza bateria. Essa tecnologia, para quem mora, por exemplo, na cidade, algum lugar onde tenha acesso à rede de energia da concessionária, aqui na nossa região, no caso a Energisa, ela não é uma tecnologia muito interessante porque ela é muito cara ainda. A bateria em si encarece muito o sistema. A outra tecnologia que a gente usa, que é a on-grid, já é um pouco mais interessante, porque aí a gente usa a rede da concessionária para poder estar estabilizando a energia, vamos dizer assim, de uma forma mais simples. Com isso, eu costumo dizer que, de pré-requisito, a pessoa, pensando no sistema on-grid, que é o sistema com o qual a gente mais trabalha, a pessoa precisa estar conectada à rede da concessionária, ela precisa ter consumo de energia. E assim, hoje, falando em tecnologia, a maioria das tecnologias exigem que a pessoa tenha no mínimo a energia 220. E até existe tecnologia que consome lá em 127, mas ela é um pouco mais assim escassa. A maioria das tecnologias consomem 220. Então eu diria que de pré-requisito é a pessoa estar conectada à rede da concessionária, ter demanda de energia, né, e estar conectado pelo menos em 220 ali, volts de energia. Eu acho que esses são os três principais fatores. E uma outra coisa que é importante também frisar é que quanto mais a pessoa consome energia, quanto maior o consumo, maior a demanda energética dela, mais, infelizmente, ela acaba tendo, obviamente, em relação à quantidade de equipamento, acaba saindo mais barato o equipamento, porque esse equipamento é todo importado. Então, quando vamos pensar assim, só como um exemplo, então imagina que uma pessoa gasta 250 kWh por mês de energia. O que gasta 1000 kWh, necessariamente é uma regra simples, ele usa 4 vezes mais energia. Então, teoricamente, ele precisaria de 4 vezes mais placas, só que às vezes o inversor, que é um equipamento importante, ele não muda muito o tamanho, a estrutura, a tecnologia embarcada. Então, para essa pessoa, como o equipamento é importado, isso vem geralmente da China, para essa pessoa acaba saindo mais barato, porque o preço fica diluído, o preço global fica diluído assim, no sistema. Então, quanto mais a pessoa gasta energia, acaba se tornando ainda mais interessante economicamente. Para os interessados, como escolher o melhor equipamento? Bom, essa eu diria assim, hoje a internet ela oferece para todo mundo uma oportunidade de pesquisa muito grande. Uma coisa que eu acho importante e eu acho bacana, às vezes a gente pega um cliente que ele tem assim algumas questões, ele se
se instruiu para estar vindo falar com a gente gosta muito disso. Eu acho que o que a pessoa deve fazer quando quer fazer a aquisição de um sistema solar fotovoltaico é procurar uma empresa especializada, uma empresa responsável. E, acima de qualquer coisa, para que você faça a adesão ao sistema de compensação de energia elétrica através da geração distribuída e a energia fotovoltaica, você precisa que um engenheiro eletricista faça o projeto, a homologação desse projeto na concessionária de Energisa, aliás, na concessionária de energia, que no caso aqui é Energisa, e também que esse engenheiro acompanhe a obra de execução do projeto. Então, eu diria que para isso ele precisa procurar um engenheiro especializado nisso, para que ele tenha segurança no que ele está fazendo, né? Para você que chegou agora no programa Entrevista da Semana, estamos ao vivo com o engenheiro eletricista da Investisol, João Frederico da Silva. Estamos falando aqui sobre o processo de instalação de energia fotovoltaica, que é uma especialidade da Investisol para a Adamantina e toda a região. Mandar um abraço pessoal da Clínica de Olhos Dr. Tairo Rossomo, que nos acompanha e se manifestou através das redes sociais. Que legal, que legal. João, há linhas de financiamento para a energia solar? Sim, sim. Na verdade, o Brasil está passando por um processo bastante interessante com relação a isso, que é o fato de que o mercado se aqueceu, a tecnologia que já é muito utilizada na Europa, na Ásia, o Japão utiliza fotovoltaica desde 2000. A primeira legislação nacional é de 2012, aqui do Brasil. Então, assim, lá fora está absolutamente consolidado, vem se consolidando agora no Brasil. Então, existem incentivos do governo federal, tá? Apoio com relação a alguns impostos e com relação à importação desse equipamento, porque a gente ainda não tem tecnologia nacional que trabalhe assim com a mesma qualidade. E alguns bancos, até encontrando oportunidade de mercado, né? Eles criaram linhas de crédito especiais para energia fotovoltaica e algumas linhas de crédito aí que chegam a ficar abaixo dos 10% ao ano. Tem linha de crédito de 0,8 ao mês. Então, assim, perto de outras linhas de crédito para outras finalidades, compra de imóvel, aliás, imóvel não, que é muito baixo, mas compra de veículo é muito atrativo, né? Muito atrativo mesmo. Fazendo, inclusive, com que, na grande maioria das vezes, você pegue o valor que você investe em energia elétrica e você realoca ele para a aquisição e o financiamento do sistema solar fotovoltaico. Gerando a própria energia, em quanto tempo o equipamento se paga? Tem uma diferença ali, uma questão desse payback aí, muito relacionado também ao consumo. Quanto mais a pessoa consome, acaba que o payback acaba se tornando menor, porque é como eu falei um pouco antes aí com relação a diluir o preço disso. Hoje, a gente tem clientes aí que já pagou o sistema deles em 24, 26 meses. Alguns casos, por particularidades, assim, de alguns outros clientes chegam até a 48, 60 meses. Mas eu diria que entre 30 e 40 meses, a grande maioria dos clientes, diria que hoje 60 a 70% do consumidor de energia pode estar se tornando prosumidor, que é quem gera e consome energia, com um payback simples de 3 a 4 anos. Para quem está em casa nos acompanhando, só para eles entenderem um pouco melhor como funciona a produção de energia fotovoltaica. Tá. Eu vou tentar ser assim, o mais didático possível, porque é um pouco complexo. A irradiação solar, ela bate nessas placas. Essas placas são formadas por um componente químico chamado silício. E esse silício ele é considerado um semicondutor. Por exemplo, a borracha isola energia. Um condutor de alumínio ou de cobre, ele conduz energia. Existem alguns componentes químicos que são semicondutores, então dependendo do comportamento dele, ele é um isolante e em outras condições ele é um condutor. O silício é um material que com a irradiação solar, ele se torna condutor de energia, a grosso modo. Então, com a irradiação solar, o aquecimento das moléculas, das partículas, e os elétrons fluem
pelo sistema. Então, por exemplo, essa energia das duas que a gente está utilizando aqui agora, essa energia a gente está consumindo real time, provavelmente vinda lá de Foz do Iguaçu, da hidrelétrica de Itaipu. E lá esse processo da fotovoltaica lá está acontecendo da mesma forma, só que ao invés de ser com irradiação solar e nas placas, é com a movimentação das turbinas, com a diferença de potencial da água. Então é basicamente a mesma coisa. Irradiação solar bate nas placas e essas placas fazem fluir corrente elétrica pelo sistema. E aí isso gera energia em corrente contínua, que não é a energia que a gente usa no nosso dia a dia, mas o sistema é formado ainda por um outro equipamento chamado inversor, que converte essa energia de corrente contínua em corrente alternada, que aí a gente já pode usar. Então, por exemplo, tendo um sistema solar na sua casa, você consome ali, real time. Por exemplo, a essa hora do dia, quando a gente tem uma incidência grande de radiação solar, a gente poderia estar tendo essas lâmpadas sendo alimentadas pelo nosso sistema solar e não utilizando a energia que vem, por exemplo, de Itaipu. Isso, do ponto de vista ambiental, é o grande diferencial da geração distribuída, que a gente chama, né? Que são pequenas unidades geradoras de energia, porque você economiza muito com redes de transmissão de energia. Então imagine essa energia para sair de Itaipu, que está a 800 km daqui, chegar em Adamantina, ela tem que fluir por toda uma linha de transmissão. Você tendo seu sistema no teu telhado e gerando energia para a sua unidade consumidora, você tem 5 metros de rede de distribuição, né? Para você que está chegando agora no portal adamantinanet.com.br, estamos em uma entrevista ao vivo com o João Frederico da Silva, que é engenheiro eletricista da InvestSol. Para você que também está conectado na nossa página Adamantina Net no Facebook, nosso muito obrigado pela sua visualização. E João, do ponto de vista das leis, certo, estão tentando taxar o sol, é isso? É bem interessante essa pergunta. Existe um grupo de profissionais que são excelentes e são influenciadores digitais, que no ano passado a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é o órgão responsável dentro do Ministério das Minas e Energias, por cuidar de toda a distribuição elétrica do nosso país. Ela quis propor uma mudança naquela resolução de 2012 que eu falei, que é a 482. Ela quis então vir com alterações devido à crescente do mercado e tudo mais. Só que para a gente, só a título de curiosidade, ela queria implementar um sistema de taxação muito parecido, por exemplo, com o que a Alemanha tem, com o que a Califórnia tem nos Estados Unidos. Só que vamos lá, a Alemanha é um país do tamanho do estado do Mato Grosso do Sul. E mesmo sendo um país do tamanho do estado do Mato Grosso do Sul, tem hoje em torno, como está crescendo muito, eu vou ser conservador, mas 15 vezes a capacidade de geração de energia solar fotovoltaica que o Brasil inteiro tem. Então você imagina que a Alemanha é como se ela só o estado do Mato Grosso do Sul fosse responsável por 15 vezes mais energia solar do que o Brasil todo é hoje. Então a gente está engatinhando. O Brasil é um bebê gerando energia solar, que vem a ser uma das tecnologias que vai impactar o mundo no futuro. E aí eles quiseram propor o mesmo tipo de taxação. Equipamento importado, o custo que a gente tem com o transporte disso da China até aqui e tudo mais. Taxar da forma que eles estavam propondo ia ser absolutamente inviável. É necessário que se faça um estudo de projeção, que é chamado com gatilhos, de o Brasil atingiu, por exemplo, X de energia, a gente vai colocar uma taxa A, atingiu Y, uma taxa B, e fazendo isso de forma gradativa para o próprio mercado se adequar. Mas eles, do nada, vieram nessa nova proposta do ano passado, já com uma taxação que passava de 60% do valor da energia que você injetasse na rede. Isso ia dizimar a tecnologia que mais cresce no mundo todo, no nosso país. Essas pessoas, esses influenciadores digitais, que são absolutamente competentes, são, assim, vamos dizer assim, os grandes players do mercado, eles então usaram essa hashtag taxar o sol mais como medida de comoção. Não é que eles, então assim, não é que iriam taxar o sol,
iriam taxar a utilização do sistema de distribuição de energia que pertence à União. Mas foi a forma mais assim, inteligente de se mobilizar o setor, a ponto de que agora, no começo de janeiro, se não me engano, em 6 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro ele se pronunciou naquele pronunciamento que ele faz todas as manhãs, dizendo que ele não ia permitir que houvesse a taxação do sol, que ele ia solicitar ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, que eles entrassem com um projeto de lei vetando qualquer tentativa de impedir o avanço da tecnologia nesse momento, né? Nesse momento e da forma que eles queriam fazer. De fato, vai haver uma mudança, essa resolução normativa passou por uma consulta pública no final do ano passado, agora a ANEEL está fazendo o estudo de todas as contribuições públicas que foram feitas e ela vai se manifestar com uma modificação na resolução 482, mas não da forma que havia sido proposto. Como você vê o futuro para esse tipo de tecnologia? Tá. Eu vejo de uma forma otimista. Então eu espero realmente que a gente consiga implementar o máximo da tecnologia para que a gente possa descongestionar o Sistema Integrado Nacional, que é o sistema de transmissão de energia. Veja bem, o Brasil hoje consome muita energia no Sudeste e no Sul. Nessas duas regiões, a gente não tem mais capacidade de geração com hidrelétricas ou as PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas. A gente não tem mais capacidade de gerar energia de forma com hidrelétrica. O único lugar que a gente ainda tem para gerar energia com hidrelétrica é o Nordeste e o Norte. Só que com o maior consumo sendo aqui, o Brasil iria ter que investir muito, subsidiar muito o crescimento do Sistema Integrado Nacional. Isso ia fazer com que nós tivéssemos que realocar investimento de outros pontos importantes, como educação, saúde, enfim, para transmissão de energia. O Brasil está saindo de uma crise aos pouquinhos, né, tentando sair de uma crise. Existe uma estimativa e uma perspectiva de que para 2022 o Brasil volte a crescer muito. Se isso acontecer, o setor da construção civil e o setor industrial são os primeiros indicadores desse crescimento. O que vai acontecer? Uma indústria voltou a trabalhar, ela precisa de mão de obra e energia. O Brasil não está preparado para essa demanda energética. Aí o que a gente tem que fazer? Ligar as usinas térmicas que emitem CO2, que contribuem para a degradação do meio ambiente, e aí a gente tem aquela tal da tarifa vermelha, tarifa amarela que a gente paga, bandeira vermelha e bandeira amarela, que é porque para gerar a mesma quantidade de energia que a gente gera com uma hidrelétrica, com uma usina a carvão, uma geração a diesel, o valor é muito mais alto, então tem que diluir isso na conta de energia. Eu espero que não só a solar, aqui para a nossa região só a solar, mas existe maremotriz, que é utilizar a movimentação das ondas, existe a eólica, que é com o movimento dos ventos, que também são fantásticas, mas aqui na nossa região, a incidência de vento, ela é ou venta pouco. Isso para uma central geradora é ruim. O que a gente tem em abundância aqui na nossa região? Sol. Nós temos um dos melhores climas do Brasil, aqui na Alta Paulista, para gerar energia. Porque, assim, só a título de curiosidade também, enquanto a irradiação solar é um ponto positivo, o calor não é um ponto positivo. O calor do Sol não é um ponto positivo. Então, se você pegar o Nordeste, o Norte, você tem mais irradiação solar, só que você tem mais calor. Então, se você descer para o Sul, você tem menor irradiação solar, mas você tem menos calor. Mas aqui nessa região que nós estamos, no Sudeste, no Centro-Oeste, essa faixa que é o centro do Brasil, assim, é muito, muito bom para energia solar. E aqui a gente tem muito pouco precipitação de chuva, então para a gente aqui a solar é a solução para a nossa demanda energética. Ela é quem solucionaria, na minha opinião,
a demanda energética do nosso país, da nossa região do Sudeste. Perfeito. Para quem está em casa, para quem nos acompanha aí, gostaria que você falasse um pouco de onde é a InvestSol e como ela funciona atendendo aqui na cidade de Adamantina e região. Não, perfeito, tá. A InvestSol é uma empresa aqui de Adamantina mesmo. Eu sou engenheiro eletricista e responsável pelo setor de projetos da empresa. Eu tenho um sócio que é o Fernando Oliveira, ele é responsável pela parte de execução de obras, ele é engenheiro civil, já está aqui há um bom tempo. Nós dois somos naturais de Lucélia, mas eu fiquei quase 15 anos fora, fiquei no Paraná, em São Paulo capital, e eu retornei há um ano para estar iniciando esse projeto aqui na região. A empresa se encontra na Cristóvão Goulart Marmo, ali na 707, e para quem quiser aí tem o site da empresa, investesol.com.br, a gente está no Instagram como InvestSol, no Facebook como InvestSol. É importante frisar, eu sou engenheiro eletricista e tenho especialização em fotovoltaica. Na verdade, estou concluindo a minha especialização, minha pós-graduação em fotovoltaica. O Fernando, ele tem uma vasta experiência em obra estrutural, ele tem também especialização em gestão de projetos, em gestão de obras. Então, a gente costuma dizer que existem ótimas empresas aqui na região, mas a nossa empresa é a primeira empresa de engenharia solar fotovoltaica da região. Nós não somos uma empresa de energia solar que vende kits de energia solar. Nós temos sim contato com as distribuidoras, com as empresas que desenvolvem a tecnologia que a gente implanta, mas nós somos uma empresa de engenharia mesmo. A gente tem todo o cuidado com a parte de projeto, com a parte de execução de obra, tanto para o cliente residencial quanto para o cliente industrial. Muito bem. Muito obrigado pela entrevista, João. Seja bem-vindo à TV e volte sempre aqui, é necessário, para esclarecer as dúvidas dos nossos internautas, de quem nos acompanha. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Este foi mais um programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo, direto dos estúdios da TV Folha Regional, aqui em Adamantina. O programa Entrevista da Semana tem os apoios da Rede 7 Supermercados e também da Adastel, que é o maior provedor de internet por fibra ótica e via rádio da região. A gente volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do programa Entrevista da Semana. Até lá!